Sejam bem-vindos ao canal Luna e o Bruxo. Eu sou o Jota. Tudo bem com vocês? Recentemente eu revi o primeiro filme da trilogia Matrix, dos irmãos Wachowski, e novamente esse filme me surpreendeu. Seja pelos efeitos especiais, seja pela ambientação que foi feita a filmagem, ou mesmo pelo tema proposto, este último o que mais me atraiu. Se fosse apenas mais um filme para entretenimento, com certeza Matrix já teria sido esquecido e suplantado por um outro filme, mais voltado à ficção científica, com muita ação e batalhas espaciais. Mas sem aquele enredo que gere discussões, sem aquela ligação entre o real e o fictício e sem aquela capacidade de reflexão que nós temos logo após vermos toda a trilogia. E tudo isso Matrix tem a nos oferecer, em um banquete recheado a muita filosofia existencial, muito surrealismo e um revisionismo histórico a respeito dos caminhos da humanidade. Vamos aqui tecer uma série de comentários a respeito deste filme. Fique conosco e embarque nessa viagem até o mundo real. Matrix é cheio de referências míticas e simbólicas. Esse filme revolucionou o formato e a linguagem discursiva do cinema, um verdadeiro divisor de águas entre a antiga e a atual forma de se fazer cinema, além de propor questionamentos que assombram o ser humano desde os primórdios da filosofia, há cerca de 7.000 anos atrás. Como, por exemplo, vivemos verdadeiramente no mundo real com suas formas reais? Interagimos com essas formas? Qual é a dimensão exata entre a realidade e o mundo dos sonhos? Pensamos e agimos livremente, de maneira independente? Ou tudo que cogitamos e agimos fazem parte de uma equação pré-definida e somos meros repetidores tridimensionais dessas equações, num tempo e num espaço determinado e antecipadamente preparado? Matrix é um filme de caráter cyberpunk e trazia um questionamento acerca de um establishment reinante no planeta e sua firme determinação de manter a ordem das coisas em seus devidos lugares, aprisionando o ser humano em uma redoma ilusória e escravizante, e utilizando-se de todas as ferramentas possíveis e necessárias para esse fim, seja ideológica, seja social e, acima de tudo, repressiva, com um sofisticado aparelho policial violento e assassino. Esse filme parece ter se inspirado em alguns livros da literatura contemporânea, como por exemplo o Neuromancer, um livro de ficção cyberpunk do escritor William Gibson, que recentemente completou 36 anos desde a sua primeira edição, ou um livro um pouco mais antigo chamado Simulacros e Simulação, do escritor francês Jean Baudrillard, lançado em 1981. Simulacros e Simulação teoriza que o que nós vemos como realidade não passa de sinais e símbolos, que apenas simulam a realidade. Assim, vivemos de certa forma um mundo de relações artificiais sem real conteúdo por baixo. Outra inspiração para esse filme parte de uma compilação dos textos dos evangelhos canônicos, mas esse é um tema que eu quero deixar por um vídeo mais para frente. Matrix ocorre no futuro próximo e nos mostra a triste realidade em que foi submetida a humanidade, sempre sedenta por tecnologia, mas que acabou sendo escravizado por essa mesma tecnologia que transformou os humanos em meros seres armazenadores de energia, os poucos humanos que sobreviveram a uma guerra entre as máquinas e os humanos. Essa guerra ocorreu depois que os homens, sabedores que as máquinas eram abastecidas com energia solar, conseguiram criar uma nuvem pesada que obstruiu os raios solares e começaram então a destruir as máquinas. Essas, por outro lado, descobrem que o homem em si é uma grande fonte de energia renovável, uma espécie de pilha biológica, e partiram então para o contra-ataque. Aos poucos, as máquinas vão aniquilando os rebeldes e aprisionando algumas dezenas de humanos para futuras experiências genéticas. Dessa forma, os novos humanos eram gerados e colonizados, preparados e desinfetados de suas impurezas originais, e seus corpos são imersos em soluções ionizadas.
e num processo químico-eletrônico seus corpos passam a gerar energia para essas máquinas. Bom lembrar que nesse período já não existia a possibilidade de gravidez e parto por parte das mulheres. Mas para manter os homens na ignorância de sua realidade, as máquinas criaram um palco fictício, uma realidade ilusória e escravizante, e inseriram os seres humanos nessa realidade. Mas após algumas centenas de anos, um colonizado teve uma sensação, um insight de que algo estava errado. A vida não poderia ser apenas aquilo. E após um penoso processo de autoconsciência, ele conseguiu se libertar dessa redoma ilusória, descobrindo assim a verdade. E conhecendo essa nova realidade e sua verdadeira aparência, ele se apieda dos outros homens presos em suas ilusões, e por compaixão retorna à redoma, libertando os homens então de sua ignorância. Temos aqui explícito o mito da caverna de Platão. Platão narra como um grupo de pessoas que vivem no fundo de uma caverna totalmente alheias à realidade, possuem uma visão ilusória dos fatos e das coisas, acreditando como verdade as meras sombras e sons que chegam a elas vindos do lado de fora da caverna. A luz do sol que invade a caverna ilumina formas em movimento e projeta as sombras produzidas em uma parede ao fundo dessa caverna. Essas formas em movimento e o eco dos sons que invadem essa caverna são a realidade para esse grupo de pessoas. Um dia, uma dessas pessoas, incomodada com aquilo, cria coragem e consegue romper aquela postura limitante. E após uma penosa escalada, chega na parte alta da caverna e consegue ver na entrada a luz do sol que entrava. Ela se dirige até lá e finalmente descobre a verdade. E após alcançar a consciência, volta para contar o que descobriu para o seu grupo. No filme, uma pessoa de nome Thomas Anderson também é assaltada por esses questionamentos, que o fazia empreender uma cruzada pessoal em busca de respostas. Ele trabalhava numa poderosa firma de softwares como digitador, mas nas horas vagas era um hacker muito inteligente e famoso, conhecido como Neo. Até que certa noite, ele é acordado de maneira insólita pelo seu computador, onde alguém lhe orientava a ir com um grupo de pessoas até uma boate. Thomas vai até o local e conhece Trinity, uma hacker famosa no meio underground da internet, a pessoa que a contatara. Ela diz a ele que também tinha dúvidas sobre a realidade e que alguém lhe abriu os olhos e a convidara a fazer parte de um grupo rebelde e subversivo que praticava ações que desafiavam o establishment. Esse alguém lhe confiara uma missão de se aproximar de Thomas e levá-lo até ele para se conhecerem. Essa pessoa era Morpheus, o líder de um dos grupos de rebeldes e um dos primeiros humanos a ter contato com o colonizado que conseguiu sair de Matrix. E após esse contato, Morpheus monta o seu grupo de resistência a partir de um submarino roubado e adaptado para navegar nos gigantescos canais de esgotos de águas pluviais do futuro. Thomas então descobre a verdade após o encontro com Morpheus e decide fazer parte do grupo, sem antes ter sido preparado e batizado num processo de redefinição total de seu corpo e mente. Morpheus tinha uma certeza absoluta de que encontraria o Messias que iria devolver a liberdade à humanidade, e acreditava piamente que esse Salvador, esse Messias, fosse Neo. Certa vez, consultando o oráculo, lhe foi dito que seria ele que iria apresentar o Salvador ao mundo. Porém, após uma série de aventuras, o grupo é traído por um dos rebeldes chamado Cypher, que fez um pacto com o representante de Matrix, ou de se manter na mais doce ignorância e ter suas recompensas mesmo que ilusórias, em troca da entrega de Morpheus ao sistema opressor. Neo então passa a ser o líder provisório do grupo e comanda uma ação de resgate a Morpheus juntamente com Trinity. Eles invadem o quartel-general de Matrix e após um combate com os sentinelas, conseguem libertar Morpheus e o reconduziram até o submarino em companhia de Trinity. Neo então se depara com o agente Smith, o vigilante mais forte e poderoso de Matrix, com inteligência, força e velocidade superior a ele, e lutam de maneira extremamente violenta, culminando depois com a morte de Neo. Porém,
O amor de Trinity por Neil o faz reviver e ele se põe de pé. E novamente enfrenta Smith, conseguindo destruir o agente e tudo o que ele representava. No final do filme, aparece Neil contatando uma nova pessoa, prometendo mostrar-lhe a verdade e assumindo definitivamente o seu protagonismo, e passa a ser um dos líderes da resistência. Longe de ser apenas mais um filme sobre teoria da conspiração, Matrix é basicamente simbólico, e sua dinâmica era retratar o tema do mito do herói. Aquele vivente que pressente que algo está errado, algo não está indo bem. Então ele arregaça as mangas, sai da sua zona de conforto e parte para a ação.